Olá, professores. Sejam muito bem-vindos a mais uma ATPC de Química e Física da Diretoria de Ensino de Suzano. É uma satisfação muito grande estar com vocês novamente. O tema da nossa reunião de hoje é materiais, recuperação e possibilidades. Esse tema surgiu da necessidade apresentada por vocês, professores, em resposta às avaliações de ATPC anteriores. Eu gostaria de deixar registrado, né, aqui o meu sincero agradecimento às PCNPs Sandra, de Matemática dos anos finais, e a Lilian, de Língua Portuguesa, que fizeram uma orientação similar a essa que a gente vai fazer hoje para os professores de apoio ao currículo, um profissional que, no caso, nós, de Ciências da Natureza, não temos ainda, né? Então, é mais um motivo para a gente refletir um pouco sobre essa temática. É importante a gente dizer que continuamente está sendo oferecido pela secretaria, pela diretoria de ensino e pelas unidades escolares ações formativas para apoiar vocês, professores, né, e nós também, no aprimoramento do desenvolvimento pedagógico para a continuidade da aprendizagem dos estudantes. É sempre muito produtivo reconhecer e relembrar a questão da espiralidade dos materiais oficiais, para que a gente possa entender melhor e organizar os trabalhos pedagógicos nas diferentes séries e anos dos componentes curriculares, né? Quando a gente identifica essa possibilidade de retomada e quando é necessário algum aprofundamento dos conceitos, é fundamental que a gente planeje as nossas aulas. E abrir, né, esse leque de possibilidades de articular esses materiais desenvolvidos pela secretaria, pela diretoria e pelas unidades escolares é fundamental para que os nossos estudantes recebam todo o apoio necessário para o seu desenvolvimento integral e a continuidade aí nos seus percursos formativos. Então, que tenhamos uma excelente reunião. O chat está aberto para dúvidas, sugestões, apontamentos. Fiquem à vontade. Continuando, vamos aos nossos combinados de sempre, né? As anotações, né, no diário de bordo, já que é uma sugestão que a própria secretaria dá nas ATPCs, nos grupos de WhatsApp, serão compartilhados os materiais, aulas e outras informações aí que a gente ache que seja pertinente, sugestões de boas práticas, enfim. Quem ainda não está no grupo de WhatsApp, na avaliação tem um link e você pode se direcionar para lá, será muito bem-vindo. Por gentileza, coloquem as suas dúvidas e contribuições no chat, eu vou fazer a interação, né, ao vivo, e no final da reunião temos um formulário para avaliação e frequência do nosso encontro. Os objetivos da nossa reunião, do nosso encontro de hoje. Revisitar documentos oficiais e refletir sobre as articulações entre materiais, centro de mídias, habilidades essenciais e possibilidades. Retomar etapas para a realização de trabalho em grupo com foco no Guia de Ensino Híbrido, da SEDUC. Valorizar a aprendizagem por investigação. Articular as competências socioemocionais ao desenvolvimento das habilidades essenciais. E sugerir um modelo de plano de aula no item desdobramento da ATPC, que é solicitado na ATPC transmitida pela EFAP, às quintas-feiras, né, no nosso caso. Como eu falei,
nós vamos falar apenas de uma sugestão de plano. Gostaria de deixar registrado que as sugestões de vocês são sempre muito bem-vindas e a gente acaba trabalhando com elas também. Quais são as competências, né, que nós iremos trabalhar hoje? Aqui eu trouxe duas competências do currículo paulista, etapa do ensino médio, que são as competências 5 e 7. A competência 5 fala de compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo na autoria da vida pessoal e coletiva. E a competência 7, argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Essas competências estão ali no currículo paulista, da etapa do ensino médio, na página 24. Mas por que essas competências para o nosso trabalho de hoje, né? Porque elas falam de tecnologias digitais e também sobre o protagonismo, que é um ponto que vem sendo muito trabalhado, né? Vocês já devem ter percebido essa parte, além da questão da linguagem científica, da alfabetização científica, que também vem sendo bastante citada e precisa ser trabalhada, né? E a habilidade que nós vamos trabalhar hoje é a EM 13 CNT 102. Realizar previsões, avaliar intervenções e ou construir protótipos de sistemas térmicos que visem a sustentabilidade, considerando sua composição e os efeitos das variáveis termodinâmicas sobre seu funcionamento, considerando também o uso de tecnologias digitais que auxiliem no cálculo de estimativas e no apoio à construção de protótipos. É uma habilidade por área, né? A gente percebe aqui pelo código alfanumérico dela, então ela pode ser contemplada nos nossos dois componentes curriculares, né? Lembrando que a gente atende química e física. Bom, aqui, para a nossa sensibilização, né, eu trouxe uma tirinha do Armandinho, que foi escolhida com muito carinho, né, pensando nesse encontro. Acredito que a maioria de vocês já deve conhecer o Armandinho, e a tirinha fala: pode parecer pouco, mas de tijolinho em tijolinho, podemos construir os maiores muros. Muros não, podemos construir pontes. É uma tirinha bem curtinha, né? Mas eu acredito que a reflexão que ela nos proporciona é enorme. Nas nossas disciplinas de química e física, nós somos tão poucos, né? Eu conversando com a Sandra, né, sobre a orientação que ela havia dado aos professores, né, de apoio ao currículo, e assim, a gente percebe que professor de matemática, língua portuguesa, um número bem maior, e então, em algumas situações, a gente chega até a pensar que a gente está sozinho, porque em alguns casos, nós somos os únicos professores daquela disciplina na escola, né? Então,
como compartilhar uma prática ou discutir uma ação, um projeto que pode ser interessante, mas que acaba sendo especificamente, né, do componente. Acaba sendo uma fragilidade, né. Mas esse momento que a gente está vivendo, abriu outras, oportunidades da gente estar junto. Mesmo estando longe, estamos bem próximos, né. E eu gostaria de deixar registrado aqui que a gente está junto sim. Então, que a gente possa, construir juntos pontes para a gente caminhar junto, né. Paulo Freire, né, numa das suas sábias frases, disse que ensinar não é transferir conhecimento, mas sim criar possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Então, que juntos possamos criar pontes e possibilidades, né, para que a gente consiga atingir os nossos objetivos enquanto pessoas e enquanto profissionais. Eh, eu reitero aqui que vocês podem contar comigo naquilo que for necessário, que somos um grupo, para a gente caminhar junto. Então, vamos, começar a nossa conversa aqui, com um estudo de caso. Esse estudo de caso, ele vai trazer uma situação, né, de uma estudante. Então, vamos ler aqui. Joana é estudante da primeira série do ensino médio e ela estava com dificuldades em química, especificamente em algumas habilidades que estão sendo apresentadas no centro de mídias e servem de base para a compreensão das situações de atividades do Caderno do Aluno, volume 2. A estudante pensou em expor suas dificuldades para a professora da escola. Porém, no dia da aula que ocorreu, o aplicativo no Google Meet, a professora estava desenvolvendo as habilidades das situações de aprendizagem do Caderno do Aluno, volume 1. A estudante pensou que aquele momento não era propício para tirar suas dúvidas, pois entendeu que aquela aula também era importante e demandava o desenvolvimento de algumas atividades. Aqui, nesse estudo de caso, a gente consegue entender algumas questões que apareceram nas avaliações. Eu peço, por gentileza, que vocês participem via chat para que nós possamos dar continuidade aí à nossa conversa. Bom, a gente precisa refletir aqui sobre quais caminhos, né, a gente pode tomar e também sobre os materiais que a gente utiliza. Essa situação, ela é uma situação que surgiu de acordo com a demanda, né, as dúvidas que apareceram de vocês, professores, nos nossos formulários docs, né? Então, o que a gente precisa deixar bem claro? A estudante, ela está na primeira série do ensino médio, e então a gente já precisa pensar qual é o material que é usado na primeira série do ensino médio. É o currículo em ação, porque a primeira série já está lá no novo ensino médio, e então a gente percebe que a estudante está com um acumulado de dúvidas. O centro de mídias já está trabalhando o volume 2, né, do material do currículo em ação, e a professora ainda está no volume 1. E isso estava causando uma certa confusão para a estudante, porque ela está acompanhando o centro de mídias que está no volume 2, e acompanha a aula da professora que está no volume 1. A gente não pode deixar de pensar que, né, numa situação assim, o centro de mídia acaba
solicitando atividades para essa estudante referente ao volume 2, que é o que eles estão trabalhando, e que a professora, que está trabalhando com o volume 1 ainda, também vai solicitar atividades. Então, vamos juntos pensar em algumas possibilidades para resolver essas questões. Bom, eh, a gente precisa lembrar que são apenas sugestões de reflexões, alguns caminhos que podem ser tomados, né? A primeira questão que a gente pode pensar é: quais são as sugestões para recuperar e aprofundar as situações de aprendizagem no contexto do ensino híbrido, do ensino remoto, mesclando, né, essa questão da presencial e do remoto? Sabemos que tem estudantes que conseguem acompanhar, conseguem fazer todas as atividades, mas tem outros que não, que além da dificuldade cognitiva, aí também tem a questão da tecnologia, a questão da conectividade. Então, uma outra pergunta que a gente pode fazer para podermos refletir é: como que vai ser a devolutiva dessa atividade para o estudante? Porque a gente não pode esquecer que a estudante estava com dúvidas tanto no que era desenvolvido lá no centro de mídias, quanto o que era desenvolvido pelo professor na sala de aula. E se é, quando a gente pede, né, quando a gente solicita alguma coisa para os estudantes, para os alunos, a devolutiva precisa ser dada, né, para mostrar para ele, para tentar explicar para ele, né, onde ele está errando, por que ele está errando, e também vai ser um material de subsídio para a nossa própria organização, no sentido de pensar nos próximos passos do professor, né? Por gentileza, registre as suas reflexões, as suas orientações no chat, para que a gente possa nos ajudar. Aqui, eu trouxe aqui para vocês a questão dos documentos os oficiais. A gente sabe que todas as ideias, todas as sugestões que são compartilhadas e discutidas são de extrema importância. E essas sugestões, elas ajudam demais no dia a dia, da sala de aula. Mas a gente sabe também que existe todo um embasamento legal para todas as nossas ações. O primeiro documento oficial que a gente vai falar aqui hoje é a Resolução 11, de 26 de janeiro de 21, que dispõe sobre a retomada das aulas e as atividades presenciais neste ano, né, de 2021. No seu artigo 8º, essa resolução diz que nos dias em que os estudantes não estiverem presencialmente nas unidades escolares, de acordo com o planejamento definido pela equipe escolar, eles deverão obrigatoriamente assistir às aulas ofertadas no Centro de Mídias da Educação de São Paulo. As atividades realizadas por meio do Centro de Mídias da Educação de São Paulo serão contabilizadas como frequência regular do aluno. Então, a gente consegue perceber aqui nessa resolução que a questão do acompanhamento do Centro de Mídias, ele é obrigatório, né? Não sou eu, não é a diretoria, né, que está dizendo isso. Tem uma legislação que regulamenta. Partindo dessa legislação, vamos continuar. Esse comunicado é um outro documento, né, oficial que normatiza essa questão da gente procurar caminhos, né, para auxiliar aí o nosso estudo de caso. É o Comunicado Externo Conjunto Subsecretaria COPED, número 132,
de 8 de fevereiro de 2021. E o que diz esse comunicado? Conforme indicado nas formações do Planejamento Escolar 2021, as aulas transmitidas do Centro de Mídia para os anos de 2021 são elaboradas a partir das habilidades essenciais do currículo selecionadas. Também tivemos uma formação específica sobre essas habilidades essenciais. Da mesma forma, o foco do trabalho dos professores que realizarem com seus estudantes será no apoio ao desenvolvimento dessas habilidades essenciais. Assim, para garantir o desenvolvimento dessas habilidades, será essencial a articulação entre as aulas do Centro de Mídias e as atividades realizadas pelos professores. Então, com base nesse comunicado e na resolução que a gente acabou de ver, né, a gente percebe que o foco do trabalho do professor precisa ser no desenvolvimento das habilidades essenciais. Esse comunicado é um outro documento oficial que normatiza que as atividades que são realizadas pelos professores precisam estar articuladas, né, ao Centro de Mídias. Então, a gente já tem aqui que o acompanhamento das aulas do Centro de Mídias é obrigatório e que o professor precisa trabalhar com as habilidades essenciais, articulado ao Centro de Mídias. Continuando, né? Vamos ver se a gente acaba aí construindo aí um entendimento juntos. O mesmo comunicado, ele está falando que as habilidades trabalhadas no Centro de Mídias são apenas um recorte das habilidades essenciais. A gente precisa ter em mente, ter claro na nossa mente que a gente está numa rede, né? São muitas as escolas, os estudantes, enfim. E que, de repente, o que precisa ser trabalhado na minha turma não precisa ser trabalhado em outra, que possivelmente pode ser minha turma também, ou não, ou outra região, enfim. Os estudantes, eles aprendem em diferentes tempos, de diferentes maneiras. Então, a gente precisa conhecer a nossa turma. Como professora, né, eu penso que a gente precisa adequar, né, a todas essas realidades, né? E eu por diversas vezes, eu acho que tudo que está no caderno é importante, que eu preciso trabalhar tudo que está ali. Mas será que é isso mesmo? Né? O próprio Centro de Mídias traz num embasamento legal que eles trabalham com um recorte, né, da situação, das habilidades essenciais. E a gente percebe isso também no acompanhamento das aulas, né, que são transmitidas pelo Centro de Mídias, das nossas disciplinas, né? Eles não trabalham, por exemplo, uma situação de aprendizagem inteira. Eles acabam fazendo um recorte, por conta do tempo, enfim, N motivos. Pensando nisso, a gente pode fazer uma outra reflexão. Será que a gente precisa trabalhar tudo naquele momento, na íntegra? Quais adaptações, né, que eu posso fazer? De que jeito eu consigo atender o meu estudante que está com dificuldades, como no exemplo do nosso estudo de caso, por exemplo? São alguns questionamentos, né, que a gente precisa fazer. O comunicado também fala que fica a cargo do professor aprofundar com seus estudantes as habilidades trabalhadas no Centro de Mídias, bem como as demais habilidades não contempladas no Centro de Mídias. Como assim, né? As habilidades não contempladas no Centro de Mídias? A gente precisa ter em mente que em algumas situações a gente precisa recuperar aquela habilidade que o estudante não desenvolveu ou desenvolveu parcialmente,
Mas em outras situações, a gente precisa aprofundar, né? Então, fica a cargo do professor, porque a gente sabe que você, professor, é a pessoa mais apropriada para essa sondagem, para esse entendimento, né, com os estudantes das suas turmas. Então, em determinadas situações, a gente precisa retomar, em outras, a gente precisa aprofundar. O documento, ele ainda traz, né, a questão da importância do mapeamento das potencialidades e das dificuldades dos estudantes em relação às habilidades selecionadas. Como eu já falei, né, o professor é a pessoa mais indicada para dizer se o estudante está conseguindo acompanhar ou não determinada situação de aprendizagem que está sendo desenvolvida. Onde está essa dificuldade? Qual é esse tipo de dificuldade, né? E também fala sobre o trabalho presencial ou remoto com os estudantes em sincronia com as habilidades e aulas do Centro de Mídias, levando em consideração as especificidades das suas turmas. Então, novamente, é trazida aqui a importância da articulação entre o que o professor está trabalhando e o Centro de Mídias. Mas, além disso, né, o comunicado ainda traz que o professor deve utilizar as aulas do Centro de Mídias como uma ferramenta do modelo híbrido de aula invertida, né? Onde o aluno assiste a aula lá no Centro de Mídias e depois ele vem discutir isso com o professor, e também como possibilidade de fonte de pesquisa para os estudantes, na questão de retomada, né? Na questão de recuperação, enfim. Mas, e na prática, né? Como que tudo isso vai funcionar, né? Pensando ali no nosso estudo de caso. A fundamentação legal, né? Eu já foi apresentada para vocês, alguns caminhos aí já foram ditos, mas e na prática? O que realmente pode ser feito? Vamos pensar juntos, né? A aula já aconteceu no Centro de Mídias? Sim ou não? Então, dependendo da resposta, a gente segue, né, o caminho. Então, vamos supor que a aula já aconteceu lá no Centro de Mídias, como o caso ali da estudante Joana, né? Se já aconteceu a aula no Centro de Mídia, o professor pode conversar com um grupo de alunos, né, fazer alguma roda de conversa e tentar identificar as possíveis dúvidas, retomando a aula que foi apresentada, né, que foi transmitida ali pelo Centro de Mídias. A partir, né, dessa conversa, né, desse diálogo com esses estudantes, ele pode ou aprofundar ou retomar a habilidade que foi trabalhada ali no Centro de Mídias. Então, essa é uma sugestão. Aconteceu a aula no Centro de Mídias, o professor vai lá, se reúne com seus alunos, seja parte no remoto, parte no presencial, abre uma sala no Meet, no Teams, enfim, e pode conversar com os estudantes, e a partir daí ele consegue diagnosticar se ele vai aprofundar aquela habilidade ou se ele vai precisar retomar aquela habilidade. Agora, vamos supor que a aula ainda não aconteceu no Centro de Mídias. Então, o professor pode, a partir do seu planejamento inicial, que pode e deve ser feito, né, a partir das habilidades aí que são postadas antecipadamente lá no site lá do Centro de Mídias, né? Ele pode planejar a sua aula com o que vai ser trabalhado por lá também e dar início já à conversa
em sintonia com o que vai ser trabalhado no centro de mídias. Então, reparem que aqui a gente tem duas situações: se a aula já aconteceu ou se a aula não aconteceu. Se a aula não aconteceu ainda, o professor pode dar um pontapé inicial, introduzir, né, a questão da habilidade que vai ser trabalhada em sintonia com o que vai ser desenvolvido lá no centro de mídias. Agora, se a aula já aconteceu, o professor pode chamar esses alunos para uma conversa, verificar qual foi o nível de entendimento acerca da temática ali que foi trabalhada, né? Retomar a habilidade ou aprofundar a habilidade. Então, podem acontecer aqui duas situações. Por exemplo, vamos supor que o professor preparou a sua aula, né? Ele deu a sua aula e lá nas avaliações ele percebeu que 70% dos estudantes atingiram a habilidade proposta. O que ele faz? Né? O que ele faz a partir daí, a partir dessa verificação, né? Uma sugestão é que, a partir dos vídeos, do vídeo da aula, né, e dos slides, que também ficam disponíveis, né, lá no repositório, do Centro de Mídias, esse professor busque exercícios mais complexos referentes à habilidade, de uma maneira que aprofunde aí o conhecimento, dos alunos, né? Ah, esse aprofundamento, ele já é sugerido nas aulas do Centro de Mídias, né, ou ainda, né, nos próprios materiais que a gente utiliza. Mas uma outra situação que pode acontecer é de que os estudantes não atinjam, a habilidade proposta. Então, nós já vimos o cenário em que os estudantes atingem a habilidade. Mas e quando eles não atingem, né? O que fazer nesse caso, então? Novamente, vamos de sugestões, relembrando, né, que ninguém conhece mais o seu aluno quanto você, professor, né? Então, aqui a gente dá algumas sugestões, possíveis caminhos que podem ser seguidos para situações desse tipo. Uma sugestão para os estudantes que não atingiram as habilidades é que seja retomada a aula que foi apresentada no Centro de Mídias, com pausas propositais, né, para que o professor consiga perceber onde é que estão as dúvidas, né, dos estudantes e consiga trabalhar diretamente nelas. Ou ainda, uma outra sugestão é a de buscar outros exercícios referentes à habilidade que foi desenvolvida, com o mesmo grau de dificuldade, né? Para reforçar aquilo que não foi desenvolvido. Então, ou retomar a aula, fazendo pausas propositais aí, em conversa com os estudantes, ou buscar outras atividades que contemplem, né, a habilidade no mesmo nível aí. Então, aqui a gente precisa ter, né, alguns pontos de atenção, né? O que a gente pode propor diante desse cenário que foi apresentado, né, para vocês? Foram trazidos os documentos oficiais que fala da necessidade do acompanhamento do Centro de Mídias, que fala da retomada, né, ou do aprofundamento das habilidades. Mas dentro da nossa realidade, o que dá para a gente fazer, né? É importante dizer que nós trabalhamos com diversas realidades. Cada escola é uma escola. Uma escola que fica na região central é totalmente diferente de uma escola que fica numa região mais periférica.
o público, as condições, né? O professor é diferente, né? Então, não existe uma receita pronta que a gente fale, olhe, se você fizer assim, vai dar certo. Ou se fizer assado, vai dar certo. Não existe. O que existe são sugestões que a gente pode dar e a gente sabe que, óbvio, que vão ter que ser feitas adequações a essas sugestões. O mais importante é que a gente consiga compartilhar ideias, né? Que a gente consiga trocar ideias, né? Aqui no nosso ponto de atenção é que as aulas precisam estar articuladas ao centro de mídias. Isso daí não tem como discutir, não tem como mudar, porque está posto na legislação e a gente não muda, né? A gente não consegue mudar isso. É resolução, a gente precisa acatar. Mas diante disso, o que eu posso fazer? Eu posso recuperar habilidades que não foram desenvolvidas, ou eu posso desenvolver habilidades essenciais do bimestre. Mas como que eu recupero? Né? Acho que essa é a grande pergunta que a gente vem se fazendo, né? Como recuperar, né? Uma sugestão, buscando aqui, né, novamente, documentos oficiais e partindo desse cenário, a ideia é sempre buscar documentos que nos subsidiem aí nas nossas ações. Do nosso estudo de caso aí, por exemplo, né? Então, no Guia do Ensino Híbrido, são trazidas 2 sugestões. E com base, né, nessas sugestões, vamos pensar, né, como que a gente pode recuperar e trabalhar com a habilidade do bimestre. E ainda por cima articular o centro de mídias. A imagem deve estar pequenininha aí para vocês, mas é um recorte da página 14, né, do Guia do Ensino Híbrido, e traz que é importante que o professor busque estratégias para que esses estudantes sejam atingidos. Será que o professor deve ir seguindo a situação de aprendizagem eu vou fazer o momento 1, 2, 3, o 4 e só daí eu vejo, né, se eles aprenderam, se eles não aprenderam, se desenvolveram ou não, né? Será que nesse meio tempo não precisa haver uma verificação para ver se algo precisa ser retomado ou não? A estratégia buscada pelo professor para fazer essa retomada, ela precisa estar em consonância com o centro de mídias. A gente não pode esquecer disso. E um outro ponto que o guia também traz é em relação à relação progressiva, né, do que é desenvolvido, desculpa, entre o presencial e o remoto. É preciso que tenha uma sequência lógica. Então, esse recorte aqui traz que além do professor ter no seu planejamento, né, muito claro, é preciso que ele defina estratégias. E que dentro dessas estratégias, né, haja um sequenciamento lógico aí, permitindo o desenvolvimento dessas habilidades essenciais. Então, partindo disso, o próprio guia, né, ele nos traz aqui uma possibilidade de organização e agrupamento para o desenvolvimento das atividades, né, o trabalho em pequenos grupos. Lembrando que a gente precisa pensar, né, na situação ali do nosso estudo de caso, em ter uma estratégia, manter uma sequência lógica. Então, o guia traz a sugestão de organizar os estudantes em trios.
E o que está posto ali na página 15 do guia, que já foi também disponibilizado para vocês, é um material que já foi trabalhado tanto na ATPC da diretoria, quanto na ATPC do Centro de Mídias. Nós já desenvolvemos, né, essa temática na nossa ATPC e, assim, posso disponibilizar novamente, né, o guia para vocês, para quem ainda não teve a oportunidade de poder consultá-lo e poder ler ele, né? As formações de recuperação que estão acontecendo para os professores que dão aula na terceira série do ensino médio também já citaram, né, o guia do ensino híbrido. Então, eu trouxe aqui um recorte que diz que uma sugestão que algumas escolas têm utilizado é organizar os estudantes em trios, de modo que cada um dos membros pertença a grupos diferentes do revezamento de participação das atividades presenciais. Esse trio não se encontrará presencialmente, mas poderá usar ferramentas como o centro de mídias para se comunicar e trabalhar em equipe. Nessa organização, atividades são desenvolvidas e entregues ao professor pelo trio. Além disso, o trio inclui sempre um estudante que irá presencialmente à escola a cada dia, semana, que tem o papel de levar dúvidas dos colegas aos professores. Essa organização contribui para engajar todos a participarem e desenvolverem as atividades de forma presencial ou remota. Potencializa a comunicação com os professores. O trabalho em grupo também aproxima e desenvolve outras competências socioemocionais, como empatia, responsabilidade, promovendo o desenvolvimento integral dos estudantes. Os estudantes em trios é uma estratégia oferecida para o desenvolvimento tanto do que precisa ser recuperado, quanto para o que precisa ser aprofundado. Além de desenvolver algumas competências socioemocionais, né? Que vem sendo foco também aí das nossas formações recebidas aí pelo Centro de Mídias. E quando a gente fala em estratégias, né? Quando a gente fala em estratégias, nós tivemos outras ATPCs, outras estratégias, né? Que já foram trabalhadas em ATPCs de Ciências da Natureza aqui da nossa diretoria. Seja o ano passado, seja esse ano. Lembrando que essas ATPCs que já foram trabalhadas, elas estão disponíveis lá no site do Núcleo Pedagógico, caso algum professor queira retomar aí o que foi conversado, né? Então, sobre metodologias letivas, a gente já conversou sobre gamificação, a gente já falou de simuladores, a questão dos formulários também já foi trabalhada. O Kahoot, tivemos uma experiência bem interessante. Trabalhamos com a resolução de problemas, né? Lembrando que são sugestões de como a gente pode voltar a questões que precisam ser trabalhadas, né? A questão dos simuladores e dos jogos, né? Essa gamificação, são estratégias que chamam muito a atenção do estudante, né? São situações em que eles podem ir e vir, eles podem jogar, eles jogam de novo, eles veem a pontuação, eles, né, eles conseguem competir ali e a gente sabe que isso atrai demais esses estudantes. Quando a gente fala em retomar, a gente não pode deixar de lado a questão das modalidades organizativas, né? Como os projetos, uma atividade independente, uma atividade permanente, além de várias outras sugestões que a gente acabou descobrindo nesse período de ensino remoto, né? A gente sabe que a gente teve que se redescobrir aí, né, nesse período todo. Alguns
se reencontraram, né, se encontraram demais, têm uma facilidade muito grande, e outros ainda estão em processo, mas a gente está sempre aprendendo, né, isso é que é importante, de dizer. E sobre o sequenciamento lógico. O guia do ensino híbrido, ele trouxe esse outro item importante para que o professor possa encontrar soluções para situações como a trazida, né, pelo nosso estudo de caso. Então, é muito interessante que o professor entenda esse sequenciamento lógico. Mas de que forma que ele vai entender, né? Para nós, professores do ensino médio, nós estamos num período de transição aí bem delicado e requer alguns pontos de atenção, né? A gente precisa conhecer o currículo paulista para dar as aulas para a primeira série do ensino médio, porque eles estão usando o material do currículo em ação. Precisamos conhecer o currículo oficial do Estado de São Paulo, que já era o que vinha sendo trabalhado, né, desde vários anos atrás, para dar aula para a segunda e terceira série do ensino médio. E agora a gente precisa conhecer também o material do Aprender Sempre, que é o material utilizado para as aulas na terceira série do ensino médio. E além de tudo isso, ainda temos a matriz de habilidades essenciais, que desde o ano passado tem sido o foco aí do nosso trabalho. E realmente é muito material. Fora todas as outras demandas que a gente tem, né? Então, é muita coisa, né? Mas, para a gente entender esse sequenciamento lógico, é fundamental que o professor conheça conheça e acesse, né, manuseie, leia as habilidades de todos os bimestres, para que ele consiga ter clara essa visão. Então, eu coloquei aqui, né, como os pontos do sequenciamento, o currículo, que no nosso caso é o currículo paulista e é o currículo oficial, ambos. Conhecer as habilidades essenciais, né, dos 4 bimestres e entender com que material que se está trabalhando. Se é com o currículo em ação, se é com São Paulo Faz Escola ou se é com o Aprender Sempre, no caso da terceira série do ensino médio. Eu trouxe aqui, tá pequenininho, mas é porque as habilidades são grandes, né? São grandes. Lembrando que todo o material vai ser disponibilizado para vocês, né? Aí, após a nossa reunião. Então, eu trouxe aqui um exemplo, né? Para a primeira série do ensino médio de Química. Tendo acesso à matriz de habilidades essenciais do ano todo, como foi disponibilizada esse ano, porque esse ano nós tivemos acesso a essa matriz no início do ano, com as habilidades essenciais do ano todo, né? O ano passado a gente recebeu picadinho, dificultou ainda mais, né, o trabalho. Mas esse ano nós recebemos do ano todo. A gente consegue fazer uma análise para ver se o objeto do conhecimento que apareceu nesse bimestre vai ser trabalhado em outro bimestre ou não. E, caso não seja, será que existe alguma possibilidade de retomada? Então, vamos falar especificamente do tema que foi trabalhado na aula que foi transmitida no Centro de Mídias essa semana, que foi o efeito estufa. E vamos ver se esse tema pode e como pode ser trabalhado nos outros bimestres. A gente precisa fazer um estudo, né? Obviamente, dessas habilidades do ano, para ver se vai, né? Ou se vai ser, ou se pode ser trabalhado nos outros bimestres. Na TPC, que foi transmitida na quinta-feira passada, né, pelo Centro de Mídias, foi falado sobre a espiralidade que acontece nos materiais. Será que nós, professores de Química e de Física,
Já fizemos esse exercício para poder enxergar essa espiralidade? Aqui, né, nesse exemplo, eu busquei habilidades essenciais que estão lá na matriz de química de habilidades essenciais e que podem ser utilizadas para desenvolver o objeto de conhecimento efeito estufa. É um exemplo de química, mas esse mesmo processo pode ser feito para física. Eu não fiz o de física, né, porque não tinha tempo hábil, né, para poder fazer para os dois componentes. É muito importante, né, que a gente reflita sobre essa pergunta. Eu preciso esgotar o tema naquele bimestre? Então, será que eu consigo fazer alguma adaptação no volume 1, por exemplo, para caminhar meio que junto ali, né, com o centro de mídias? Se eu tiver o entendimento de que esse tema vai aparecer lá no outro bimestre, essa pergunta, ela só pode ser respondida se a gente tiver esse olhar do todo, de todas as habilidades, né, do ano, e não só o recorte, né, do bimestre. Então, por isso é que é importante que a gente, quando a gente for preparar assim, a aula, a gente tente, né, fazer esse quadro enxergando as habilidades do ano, para ver se eu vou precisar, se eu vou poder retomar esse determinado tema num outro bimestre. Mas o que eu preciso garantir na situação de aprendizagem que eu estou trabalhando? É mais uma pergunta para a gente refletir, né? Onde que eu encontro essa resposta? Será que existe essa resposta, né? É muito importante, né, que o professor tenha em mente que para ele preparar as suas aulas, ele esteja com o caderno do professor em mãos e não com o caderno do aluno. Na verdade, nas orientações que foram dadas sobre plano de aula, isso já foi citado, né? É preciso que o professor veja as orientações que são passadas no caderno do professor. Ainda há pouco, eu falei sobre a questão do sequenciamento lógico, né? Onde o professor precisa conhecer os materiais que ele está trabalhando, né? Sejam habilidades ou sejam os próprios cadernos, né? Entender como esses materiais se interrelacionam é fundamental para o planejamento das aulas, né? E a gente sabe que é um exercício contínuo. Realmente, dá muito trabalho, é muito trabalhoso, não é nada simples, mas a gente está aqui para a gente se ajudar. Então, caso algum professor esteja, né, queira fazer esse exercício e tudo mais, estou à disposição para auxiliar naquilo que for necessário. E, obviamente, né, se eu não souber a resposta, não souber responder a dúvida, a gente vai procurar uma resposta juntos. Esse próximo slide eu trouxe aqui para vocês um exemplo, né? A gente está falando da questão ali no nosso estudo de caso, a transição, né, do volume 1 para o volume 2, né, do caderno do aluno, que foi a fragilidade apresentada, né, ali no nosso estudo de caso. Então, eu trouxe a habilidade essencial que precisa ser contemplada, por exemplo, na situação de aprendizagem 4, né, do volume 1, junto com o seu objeto de conhecimento, e trouxe a primeira situação de aprendizagem do volume 2, né, que seria a sequência, né? Seria não, que é a sequência, né? Então, eu trouxe a situação de aprendizagem 1 do volume 2,
com o seu objeto de conhecimento e com a sua habilidade essencial também. Se vocês repararem aqui, quem estiver acompanhando pelo computador, dá para ler, né? Pelo celular já fica um pouco mais difícil, mas na situação de aprendizagem 4, né, do volume 1, o estudante ele vai sair de uma habilidade que é analisar e representar. E ele vai para uma habilidade, lá no volume 2, de realizar previsões, de avaliar. E ela é bem mais complexa, né? Que ela é bem mais complexa que a anterior, né? Vai pertencer a um outro grupo. Isso sem falar no objeto de conhecimento, que acaba mudando totalmente. Mas vamos supor que nessa situação, essa habilidade de analisar e representar não foi contemplada pelo estudante, né? Que foi o caso do nosso estudo de caso, da nossa estudante lá, Joana. De que maneira eu consigo articular as duas? Será que existe algum jeito? Então, vamos lá. Aqui eu trouxe um recorte do material, né, que é o currículo em ação, material da primeira série do ensino médio, a página 10 do caderno do professor, né, ele traz essa atividade que fala sobre a previsão de CO2 em diferentes combustíveis. A pergunta é: eu consigo trabalhar com uso e consumo de combustíveis, que era o objeto de conhecimento da situação de aprendizagem passada, lá, a última do volume 1, retomando um ponto que, por exemplo, pode não ter ficado bem claro, né, para os estudantes, que como foi, por exemplo, o nosso estudo de caso. Então, eu trouxe esse exemplo para mostrar para vocês que nem sempre a gente precisa criar uma nova situação de aprendizagem ou criar um novo plano, né, para retomar uma habilidade. Né? Às vezes, se o professor fizer uma adaptação no que está sendo trabalhado ou mostrar a intencionalidade, né, do que está sendo trabalhado, acaba sendo contemplado. Então, nesse caso aqui, eu trouxe uma situação de aprendizagem do volume 2 já, mas que o professor, fazendo uma adaptação, ele consegue contemplar uma fragilidade que não foi sanada lá no volume 1. Então, às vezes, fazer essa pequena adaptação já contempla a habilidade. Bom, para a gente poder organizar, né, todas essas informações, aí a gente precisa ter um plano de aula. Então, essa temática ela já foi trabalhada em outra ATPC, mas, mais uma vez, reitero, a questão das avaliações, a questão das solicitações que foram feitas nas avaliações, eu trouxe ele novamente. No guia do ensino híbrido, tem uma sugestão de plano de aula de química, inclusive, onde é mostrada a sugestão de avaliação e tem um plano que serve tanto para o professor quanto numa outra aba, um plano que serve para o estudante, com todas as orientações aí para o desenvolvimento, né, dessas atividades. Hoje, especificamente, eu trouxe um outro modelo, que é o modelo que foi apresentado lá no planejamento da secretaria, lá no início do ano, mas com uma adaptação aqui, né, para o híbrido.
Esse slide, né, ele não tem nada de novo, né? Ele traz a unidade temática da situação de aprendizagem 1 do Caderno de Estudante, volume 2. A habilidade que vai ser trabalhada foi a mesma que eu citei lá no início, né, da nossa reunião. O objeto do conhecimento são itens aí que estão explícitos lá no caderno do professor. Agora, o texto do objetivo foi um texto de autoria própria, né, com o auxílio das orientações que são dadas, né, no caderno do professor. Essas orientações, por diversas vezes, são longas, repetitivas, mas elas auxiliam muito no nosso entendimento e na elaboração, né, dos planos. Aqui a segunda parte do plano, que é a metodologia, né, como será trabalhada essa temática, e esse plano ele foi elaborado de acordo com a orientação do Centro de Mídia. Ele tem a ativação inicial, né, o desenvolvimento e o finalizando. Também já trabalhamos com essa temática nas nossas, né, ATPC. As perguntas que foram utilizadas na ativação inicial, elas também foram contempladas na aula de Química, que foi transmitida agora no dia 7. Foi a mesma ativação. Esse plano foi elaborado antes, né, dessa transmissão e acabou casando, né? Na ATPC do dia 3, o Centro de Mídias também trouxe essa temática, né, do efeito estufa, então, por conta disso, a gente resolveu, né, eu resolvi trabalhar com ela. E como lição de casa, vamos dizer assim, de desdobramento da ATPC, deveria contemplar, né, essas etapas aí de desenvolvimento e de finalizando no desdobramento na unidade escolar. Vocês podem perceber que está tudo relacionado, na verdade. Como sugestão para o item desenvolvendo, eu trouxe um vídeo que está disponível no YouTube. Foi produzido pela Graziela Alvarenga, né, que é formadora da EFAP, mas poderia ser qualquer outro, né, a critério do professor. Ou ele ainda poderia elaborar um vídeo, né, de autoria própria. Aí fica a critério de cada um. Novamente, né, eu digo, é uma sugestão. Esse vídeo, ele explica como usar o simulador PET Colorado, especificamente, né, o modelo do efeito estufa. A ideia é passar o vídeo para o estudante e depois que o estudante que ele assista ao vídeo, ele clique no outro link e abra o simulador. Ele próprio faça essa simulação, que também atende à necessidade da habilidade que está sendo trabalhada e também a fragilidade da habilidade apresentada na situação de aprendizagem 4 do volume 1. Após manusear o simulador, né, a gente poderia dividir os estudantes em grupos e solicitar uma breve pesquisa com esses itens pré-selecionados. O fechamento poderia se dar numa sala de aula virtual, um Google Meet, um Teams, ou o aplicativo aí que o professor tiver mais familiaridade. Por fim, né, a gente teria aqui o finalizando, que poderia ser feito com a solicitação da produção de um podcast, por exemplo, além da solicitação para os estudantes responderem um questionário simples, verdadeiro ou falso, elaborado no Wordwall. Todos os links vão estar disponíveis para vocês nos materiais. Quem tiver curiosidade de entrar aí e ver como é que funciona, estamos à disposição. Os recursos utilizados para o desenvolvimento, né, do plano serão o currículo em ação, alguns sites que o professor pode sugerir para os alunos fazerem a pesquisa, o simulador PET Colorado, o Wordwall, o celular o notebook. E a avaliação o professor pode fazer por meio de observação, anotações, participação dos estudantes aí no decorrer do desenvolvimento do plano.
sobre o que se espera, né, que os estudantes aprendam, está descrito no caderno do professor, como eu falei, né, ali anteriormente para vocês. Mas vocês podem estar pensando, né? E os estudantes que estão vindo presencialmente, aqueles que não têm acesso à internet, né? Como que a gente faz? Eu trouxe aqui, né, uma sugestão de como a gente consegue trabalhar nessa questão do contexto híbrido. Eu sei que muitas escolas já estão adequadas e já desenvolvem os seus trabalhos de excelentes maneiras, mas é sempre bom a gente dar uma sugestão. Então, aqui seria uma escola onde as turmas estão divididas em três, né? Turma A, turma B, turma C. E eu coloquei aqui numa tabela o que aconteceria no presencial, quando a turma A está no presencial, a turma B e a turma C estão no remoto. O que eles estão fazendo, né? E daí, sucessivamente, né? A turma A vai para o remoto, a turma B continua no remoto e a turma C está no presencial. Então, aqui é uma sugestão. Mais uma vez, aqui, eu gostaria de reiterar a importância do professor programar suas aulas com base no cronograma, né, do centro de mídias. Se o professor souber quais as habilidades e os objetos de conhecimento que vão ser trabalhados nos próximos 15 dias, por exemplo, vai facilitar muito a organização das aulas. Rapidamente, gostaria de falar sobre esse comunicado de 5 de fevereiro, que fala sobre a questão das atividades relacionadas às ATPC e as formações do Programa de Recuperação e Aprofundamento. A orientação dada nos finais das ATPCs tem sido para que o momento de desdobramento seja um momento para análise dos materiais, para que o professor possa buscar outros materiais e para que ele possa planejar ou adaptar as situações de aprendizagem, ou ainda para que dê tempo de ele elaborar os itens, desenvolvendo e finalizando, sozinho ou com seus pares. A gente já falou sobre essa questão de, em algumas situações, sermos um único professor da disciplina na escola, né? O comunicado, ele fala sobre essas atividades, né? E também sobre as formações do Programa de Recuperação e Aprofundamento, que já foram temas ali de ATPCs anteriores, né? É mais um documento que fala sobre as orientações aí de como a gente deve agir. Então, aqui, ó, vale salientar que o professor coordenador gerenciará as ATPCs, mas não fará a mediação nos momentos denominados como desdobramentos. Então, significa que esses momentos de desdobramento são de responsabilidade do professor, né? O professor coordenador, ele vai estar fazendo outras coisas, né? Os desdobramentos são transmitidos, né, durante as ATPCs, indicando as ações a serem realizadas pelos professores entre seus pares na unidade escolar. E no terceiro, que é no terceiro momento da formação continuada, né? Bom, dúvidas, né? Fiquem à vontade. Vamos falar um pouquinho, então, rapidamente, especificamente para os professores que dão aula para a terceira série do ensino médio, a questão dos roteiros formativos, né? A terceira série do ensino médio passou a fazer parte do Programa de Recuperação e Aprofundamento, e apesar de nós não vamos nos aprofundar aqui hoje, eu gostaria de deixar reiterado aqui que todos, né, seria importante que todos entendessem o programa e os materiais, porque a gente sabe que pode ser que o ano que vem isso seja para as outras séries também. Então, a questão dos roteiros formativos, né?
O roteiro formativo ele tem essa carinha aqui e ele está disponível num link que foi gerado pela própria secretaria. É esse link que está aqui embaixo na nossa tela, mas eu vou disponibilizar novamente nos nossos grupos e tudo mais. Os roteiros, eles são por situação de aprendizagem do material Aprender Sempre. Então, quando a gente entra no link, tem lá o roteiro formativo da situação de aprendizagem 1, roteiro formativo da situação de aprendizagem 2, e assim por diante. Rapidamente, né, a gente precisa relembrar que o roteiro formativo é a especificação dos temas centrais, denominados eixos formativos, a serem abordados durante as formações de cada uma das sequências de atividades do bimestre. Então, é importante que o professor ele entenda o que é esse roteiro formativo para ele poder desenvolver os materiais com os alunos, né? O nosso material do Aprender Sempre, ele está disponível aí a partir agora do segundo bimestre, já está sendo trabalhado no Centro de Mídias, e o eixo formativo para Ciências da Natureza é alfabetização científica. Há uns 10 dias atrás, eu disponibilizei um vídeo, né, sobre letramento científico e há algumas sugestões de reflexões que podem ser feitas a partir dos autores, né, que falam sobre essa temática. Né? Lembrando que o material do Programa de Recuperação e Aprofundamento, eles usam o material de Ciceron, né? E no vídeo do letramento científico, o embasamento teórico foi de Chassot. Temos aqui o cronograma integrado do segundo bimestre. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de manuseá-lo, né, aí na unidade escolar. De qualquer maneira, também vou disponibilizá-lo para vocês, professores. Esse cronograma integrado, ele mostra as formações que já foram realizadas sobre o Programa de Recuperação e Aprofundamento e as que ainda serão. E quando essas sequências vão ser apresentadas no Centro de Mídias. Então, é muito importante que o professor acompanhe esse cronograma para auxiliar na organização dos seus planos, para a gente não cair naquela situação que nós já comentamos aqui, né? Do Centro de Mídias está falando uma coisa e o professor está falando outra coisa. Na segunda-feira passada, nós tivemos a primeira reunião de trabalho do Programa de Recuperação e Aprofundamento de Ciências da Natureza. Foi feita, nessa reunião de trabalho, foi feita uma revisão das 3 sequências de atividades que já foram apresentadas. Mais uma vez, eu gostaria de socializar que existe um formulário, né, aberto, onde vocês, professores, podem colocar as suas dúvidas referentes ao Programa de Recuperação e Aprofundamento. Óbvio que eu não sei todas as respostas, né? Mas, sabendo pelo menos quais são as dúvidas de vocês, a gente pode procurar as respostas, né? Para nós de Ciências da Natureza é tudo muito novo, né? São muitas informações, então eu acredito que juntos aí a gente pode ir se ajudando. Aqui eu trouxe, né, para vocês a próxima transmissão da formação de Ciências da Natureza, do Programa de Recuperação e Aprofundamento, que vai ser no dia 17 de junho. E acontecem nos canais lá de Biologia, Física e Química, né? As reuniões de trabalho são quinzenais, né? Então, aconteceu uma segunda-feira, dia 7, a próxima a próxima reunião de trabalho vai ser no dia 21 de junho. Qual a importância de falar dessas reuniões de trabalho? A gente precisa
relembrar que para português e matemática existe o professor de apoio ao currículo, o PAC. Para a ciência da natureza, a gente não tem esse profissional. Então, uma das funções do PAC é acompanhar essas reuniões de trabalho e depois repassar essas informações para os professores dos componentes. Mas, no nosso caso, de ciência da natureza, nós não temos esse profissional. Então, é importante que nós consigamos acompanhar a reunião de trabalho, né, do nosso componente curricular para a nossa própria organização. Mais uma vez aí me coloco à disposição para auxiliar quem esteja com dificuldade, né? E caso não queiram se manifestar no grupo, aí pode me chamar no privado, pode me ligar, pode mandar um e-mail, um sinal de fumaça, que juntos aí a gente pode encontrar a melhor forma de minimizar as dificuldades. Trouxe aqui, né, para os professores, né, que ainda não conseguiram acompanhar ou que estão aí, né, sem saber onde encontrar as formações que já foram disponibilizadas para o ensino médio. Eu sugiro que quem não teve ainda a oportunidade de acompanhar essas formações, faça em momento oportuno aí. Todas essas imagens, elas estão linkadas já, né, o que facilita aí o trabalho. Nos nossos grupos de WhatsApp, eu costumo sempre enviar o link, né, da transmissão que aconteceu, mas pode ser que tenha acontecido alguma falha, enfim, mas aqui já estão todos, né? Quem não tiver no grupo de WhatsApp ou não gostar, né, do aplicativo, enfim, pode encontrar essas formações facilmente lá no YouTube ou no repositório. A primeira formação, ela aconteceu ali no dia 22/4, foi para todos, e depois as outras formações, né, elas foram específicas para os componentes. Todas, na verdade, estão interligadas, né, pelas propostas aí de discussão e do eixo formativo, mas elas acontecem em canais específicos para cada componente curricular. Nós, de Ciências da Natureza, agora também temos a AP, né? Infelizmente, a gente ainda não conseguiu se reunir para falar especificamente sobre a AP, mas assim que possível, né, já temos isso em mente. A equipe de língua portuguesa e matemática, ela sugeriu aqui algumas questões de engajamento. Por quê? Porque a AP ela deve acontecer entre o dia 21/6 e 2/7. Então, eles trazem a questão do envolvimento do grêmio, né? Elaboração de vídeos, painéis, podcasts, além, né, claro, do incentivo do professor para a realização aí dessa avaliação. Nós falaremos ainda mais sobre a AP em outro momento, haja vista, né, a questão do tempo. Bom, e a gente falou sobre diversos assuntos, vários assuntos foram retomados aí, né? Então, vamos falar assim muito rapidamente sobre as competências socioemocionais. Mas por que, Luciana? Já tem tanto tema, né, que a gente trabalhou hoje, porque elas vêm sendo muito citadas nas transmissões, né? A gente sabe que as competências socioemocionais, elas sempre foram trabalhadas nas nossas aulas, mas não de uma maneira proposital. Elas foram trabalhadas de maneiras intuitivas. E é preciso que a gente associe de uma forma intencional essas competências socioemocionais ao desenvolvimento das aulas. Essas competências, elas precisam ser praticadas. Todos vocês já devem ter visto alguma transmissão, né, no centro de mídias, onde é dito que essas competências são extremamente importantes e que elas precisam ser trabalhadas. Inclusive, tem até um questionário, né, de uma pesquisa que está sendo feita, né,
sobre a questão das competências socioemocionais para nós professores, né? Rapidamente, né, eu trouxe aqui para vocês que são 5 as macrocompetências socioemocionais, né? A autogestão, o engajamento com os outros, a amabilidade, a abertura ao novo e a resiliência emocional. E cada uma delas se dividem em outras competências, como a gente pode observar, né? Que a autogestão se subdivide em determinação, organização, responsabilidade, persistência e foco. O engajamento com os outros se subdivide em iniciativa social, assertividade e entusiasmo. A amabilidade se subdivide em empatia, respeito e confiança. A abertura ao novo, em curiosidade para aprender, em imaginação criativa e interesse artístico. E a resiliência emocional, em tolerância ao estresse, autoconfiança e tolerância à frustração. É importante a gente dizer, né, que nas nossas aulas as competências socioemocionais, por diversas vezes, estão embutidas aí nas atividades que a gente está desenvolvendo, né, que estão sendo desenvolvidas pelos estudantes. De acordo com a orientação que foi dada em uma TPC do Centro de Mídias, né, é preciso que o professor deixe explícito para o estudante qual competência socioemocional está sendo desenvolvida em determinada atividade. Então, por exemplo, se o professor vai desenvolver solicita lá um trabalho em grupo, né, para os estudantes. Esse estudante, ele pode desenvolver a determinação, a responsabilidade, a tolerância ao estresse, porque a gente sabe que trabalhar em conjunto, né, às vezes não é fácil, e assim por diante. Sempre lembrando que eu vou desenvolver para mim e para o outro também, né? Bom, aqui a gente já está indo para o final, né, da nossa reunião. Eu sei que foram muitas informações, muitos temas, mas como eu já disse, alguns desses temas já foram trabalhados em outras ATPCs, né? E a gente só fez aqui hoje uma breve retomada. O nosso tempo é curto, né? A gente sabe, e a gente ainda tem muita coisa para estudar, acompanhar, preparar a aula, atender aluno, enfim, né? Trouxe aqui o material que foi utilizado para a pesquisa, né? São 2 páginas aqui. Todos os links estão ativos. Esse material vai ficar disponível para vocês aí no site do Núcleo Pedagógico posteriormente. E, mais uma vez, gostaria de pedir que vocês, por gentileza, respondam à avaliação, à frequência. Por favor, coloquem lá o seu parecer, as suas sugestões, as suas contribuições, quais são as potencialidades, quais são as fragilidades, né? E, mais uma vez, eu gostaria de me colocar à disposição para auxiliar vocês, professores, naquilo que vocês precisarem de ajuda. Eu confesso que eu também preciso de ajuda diversas vezes, né? Mas eu acredito que a construção, né, dessa nossa bagagem fica muito mais leve quando a gente está junto, quando a gente está caminhando junto. Então, né, por gentileza, responda a essa avaliação, que é a maneira também que a gente pode atender às reais demandas de vocês. Lembrando que essa formação, ela surgiu da demanda da avaliação que vocês responderam, tá? E por aqui eu me despeço. Muito obrigada a todos que acompanharam até agora. Obrigada pelas contribuições, obrigada pelo apoio. E, mais uma vez, me coloco à disposição.
Até a próxima!